Shalom, meus queridos e amados irmãos, estudantes da Palavra de Deus. Aqui falamos direto de Lajinha, Minas Gerais, zona da Mata Mineira, Leste Mineiro, Sul Capixaba. Professor Ilmar, aqui da Rede Estadual de Ensino de Minas, na área de Geografia e Sociologia. Estamos aqui desde 1992 com o Centro de Cultura Bíblica Bereshit, ensinando e estudando a Palavra de Deus. Nós estamos com o curso básico, intermediário e bacharelado livre. Nós temos convênio com o Ministério Tabernáculo, que é uma igreja, uma denominação, que tem mais de 80 igrejas espalhadas no Brasil e um missionário na Espanha. Nós estamos estudando História de Israel, fazendo um resumo da história de Israel, desde quando começa lá, com a chamada de Abraão, depois tem a circuncisão e até os dias finais. Na aula passada nós fizemos um levantamento sobre a história da conquista de Josué. Aqueles 5, 6 anos depois de Josué, depois da chegada na Terra Santa, a tomada, os 31 reis que ele derrotou, a divisão das terras, né? E encerrando, desculpa, e a morte de Josué com 110 anos. Hoje falaremos do período dos juízes. É um período bastante longo, aí, se você somar as datas aqui que nós encontramos dentro do livro, nós encontramos então um período de 407 anos que houve paz, mas 111 anos de opressão. Então, se somar tudo, os 111 anos de opressão, 407 de paz, fora Abimeleque, que reinou 3 anos, eu não estou colocando aqui, mas se colocar dá 410, então 410 com 100, 510. 510 com 11, 521 anos mais ou menos, que é a história desse livro aqui. Evidentemente que isso aqui não vai seguir muita cronologia secular. Então, o período dos juízes, o livro já começa dizendo que, após a morte de Josué, algumas tribos começaram a fazer campanhas militares para conquistar mais terra. Então, começa o capítulo 1 dizendo que Judá falou, vou subir, vou tomar mais terra. E foi e tomou as terras de Adoni-Bezeque, aquele rei, né, que tinha cortado os dedos polegares das mãos e dos pés das pessoas que ele ia oprimindo, que ele ia vencendo, né? Eles acabaram cortando também as dele. E depois José também, a casa de José foi a Betel, e foram espiar Betel e tomaram também. E aí no capítulo 1 ainda continua dizendo que as tribos não expulsaram muita gente. Então Manassés não expulsou os habitantes de Bet-Sean. E vai por aí. Efraim não expulsou o pessoal de Jezer. Zebulon não expulsou os moradores de Quitron. Asa não expulsou os moradores de Acre. E Naftali não expulsou os moradores de Bet-Semes. E vai por aí afora. Então ficou assim. Essas nações ficaram no meio deles. Habitantes habitaram com eles juntos. Aí o anjo do Senhor, que estava em Gilgal, subiu a Boquim e fala com eles que eles tinham se desviado. E por isso eles então choraram, sacrificaram. E Josué, então, depois da morte dele, capítulo 2, houve a infidelidade. Eles começaram a servir a Baalins, né? Baal. Servia Baal. E outros deuses ao redor deles se curvaram, a Baal, a Astarote. Aí o Senhor mandou roubadores contra eles, que os roubaram, entregou na mão de seus inimigos. E onde quer que saia, a mão do Senhor era contra eles para o mal. Porque eles tinham jurado que ia seguir a Deus lá em Josué. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. E todos se prontificaram a seguir. Então o Senhor levantou juízes que os livrava da mão dos que o roubavam. Depois o juiz morria, eles voltavam a pecar de novo. E aí o Senhor se acendia contra eles. Falecendo o juiz, se corrompia novamente. Lá no capítulo 2. E voltava a servir aos outros deuses. Então o Senhor foi mandando opressores para que pudesse corrigi-los. Para por elas provar a Israel. O Senhor deixou aquelas nações ali no meio deles para provar se iam guardar o caminho do Senhor ou não. Então o Senhor deixou ficar aquelas nações e não as desterrou. Então começa o capítulo 3, já começa as opressões. Então o primeiro que vamos ter para oprimir no povo aí é o tal do Cusã-Risataim, rei da Síria, né? Ele oprimiu o povo por 8 anos. Aí o Senhor levanta um juiz chamado Otiniel, que era filho de Kenaz era irmão de Caleb, e ele derruba esse rei Cusã-Risataim e tem 40 anos de paz. Então houve 8 anos de opressão, 40 anos de paz. Aí vem logo em seguinte, o povo desviou novamente, depois dos 40 anos, aí fica 18 anos na mão do rei Moabita Eglon, rei de Moab. Aí o Senhor Deus levanta Eude, aquele canhoto,
que vai lá e mata esse rei, né? No dia que vai levar a oferta, ele mata o rei, é muito obeso, Eglon, e aí a terra tem um descanso de 80 anos. O primeiro juiz, Otiniel, era de Judá, o segundo, Eude, é benjamita. E aí o povo faz o que é mal normalmente aos olhos do Senhor, o Senhor levanta contra eles Jabim, rei de Canaã, que estava em Azor, né? E ele oprime eles 20 anos. Então o Senhor levanta Débora e Baraque. Débora profetiza e Baraque, mulher de Lapidote. E então a história de Débora ocupa 2 capítulos. A história de Gideão 3 e a história de Sansão, 4 capítulos do livro Juízes. São as maiores histórias que nós temos aí. Débora e Baraque era de Naphtali e Débora de Efraim. Então o rei Jabim oprimiu 20 anos o povo de Deus. Depois Débora reinou por 40 anos, né? Foi juíza. Depois nós encontramos Gideão. Veio novamente o povo que era mau aos olhos do Senhor, e o Senhor entregou os midianitas. Durante 7 anos oprimiu o povo. E o Senhor levanta Gideão da tribo de Manassés. Essa história dele ocupa 3 capítulos do livro. E depois tem paz por 40 anos. Gideão, aqueles que vão, né? Primeiro a 32 mil, 22 mil, 10 mil, 300, derruba esses milhares de midianitas. E a história continua. Fizeram o povo que era mau aos olhos do Senhor, e o Senhor os entregou na mão dos filisteus e dos amonitas por 18 anos. Então o Senhor levanta Jefté, aquele que depois vai fazer um voto para a menina dele não se casar, né? E a filha de Jefté. E depois de 18 anos, Jefté derruba esse povo, mata tudo. Era da tribo de Manassés, e o povo tem paz durante 6 anos. E fez o povo que era mau diante do Senhor, e o Senhor entregou na mão de quem? Dos filisteus por 40 anos. Mas o Senhor levanta Sansão, né? Manoá e a mulher dele, e então Sansão derruba, os filisteus acabam com ele, faz várias matanças com a queixada de jumento. Depois, a história de Sansão, vocês sabem que foi, acabou que ele se juntou com Dalila. A maior história do livro de Juízes é de Sansão. O problema dele foi os olhos, né? E viu Sansão, e viu Sansão, e viu Sansão. E acabou então que ele acabou nas mãos de Dalila, e ela ganhou 1.100 ciclos de cada rei filisteus, né? Dos 5, de Gate, Gaza, Ecrom, Asdod e qualquer outro. Gate e Gaza, Asdod, Agag, Ecrom, Asdod e Askelon. 5 reis filisteus. Então, 40 anos ficou na opressão dos filisteus, Sansão depois governou por mais 20. Nesse período aí tem outros pequenos juízes, por exemplo, tem Sangar, filho de Anate, que feriu 600 com a guilhada de bois, não fala nem quanto tempo foi. É Abimeleque, filho de Gideão, que era filho de uma prostituta lá, filho de um amante de Gideão. Reinou 3 anos em Siquém, mas isso aí não houve libertação de ninguém, foi uma guerrilha interna. Mas tem o Tola, filho de Puá, de Dodô, da tribo de Issacar, que reinou 23 anos. Tem Jair, Gileadita, que reinou 22 anos. Tem Ibissã de Belém, que reinou 7 anos. Tem Elon, Zebulonita, que reinou 10 anos. Abidom, Piratonita de Efraim, que reinou 8 anos. Só esses pequenos juízes aí tem 70 anos de reinado deles. Com mais esses outros grandes que estão 226, né? Então nós chegamos a 226 anos de paz ali, de reinado desse 1, 2, 3, 4, 5, 6 juízes grandes, mais 1, 2, 3, 4, 5 juízes menores, com Sangar mais 6 também. Então nós temos 6 grandes, 6 pequenos. 226 anos, com mais 70 nós temos quase 300 anos de reinado de juízes, com mais 111 anos de opressão. Então dá um total de 407 anos mais ou menos, né? E o livro continua mostrando aí, também conta a história de Mica, que era um levita, que foi para lá para Efraim, né? Mita era o Efraim Mita, que contratou um levita por 10 moedas de prata, com mais umas vestes, para ser o pai sacerdote dele. E encontramos os danitas subindo para conquistar Laís, que ficava lá nos Sidônios. E eles encontram esse tal do levita e contratam ele para ser da tribo deles. Né? E a história de Juízes acaba com aquela história de um levita que morava em Efraim, que tinha uma concubina, e ela o traiu e foi lá para baixo, para a casa do pai dela. E aí ele vai buscá-la, e na volta ele passa na cidade de Gibeá, que é benjamita, e aqueles homens de Belial da cidade estupram e violentam a mulher dele, essa concubina, até morrer. Ele volta, parte a mulher em partes, 12 partes, manda para as tribos de Israel, eles ajuntam todos, e vamos ter a guerra então, a batalha de Gibeá.
Juízes capítulo 20, versículo 2, 17, versículo 15. Então as 11 tribos, que dão 400 mil homens, se reúnem para combater 26.700 que são os benjamitas. 26 guerreiros, mais 700 canhotos que atira funda num cabelo. E aí eles resolvem mandar 10% dos 400 mil, vão 40 mil. No primeiro dia da batalha, benjamita mata 22 mil, no segundo dia mata 18 mil, no terceiro dia mata 30. Então aí se perderam mais de 40 mil homens e 30, né? 40 mil homens e 30. Então, no final, as tribos se reúnem e os benjamitas são todos assassinados. As 11 tribos matam 25.100 e 600 escapam para a caverna chamada Penha de Rimon. Então, 1.000 não se sabe onde foi parar, né? Fala que era 26.700. Matou 25.100, 600 escapou, faltou 1.000. Pode ser que esses 1.000 escaparam também. E aí, Benjamim, o pessoal das 10 tribos, perderam 40 mil e 30 homens. E mataram Benjamim, todos só ficaram 600, mas mais ou menos 1.600, né? Porque 1.000 não se falou. Então, eles precisam arrumar mulheres para ele, eles choram muito, que ia acabar com a tribo e tal. E aí arruma 400 moças de Jabes de Gileade e 200 de Siló. Então, acaba que esses 600 aí vão reiniciar a tribo de Benjamim. E acaba-se o livro aí. O livro de Ruth é um livro que é do tempo dos juízes. Havia uma fome ali em Belém. Eles vão, Elimelec, Malom e Quilion, mais Ruth vão embora. Vão lá para a terra de Moab. Ficam lá 10 anos, morrem todos os 3. Ela volta com Ruth, né? E a Ruth casa com Boaz e vai ter Obed. Obed é pai de Jessé, que é pai de Davi. Então nós estamos acabando a história dos juízes. Próxima aula será sobre o último juiz, que é Samuel, e o início da monarquia. Fica na paz, tchau, tchau.